Sorriso em alguém. O que você dá? O mal e o bem que vai, mas volta também. Por isso eu sou seu anjo, só pra você ver. Seja um anjo, meu milagre é você. O meu milagre é você. Que bom a nossa evangelização, né? Que continue sempre assim, cada vez mais em frente. Grandes homens tiveram pais Grandes homens tiveram os pais pobres e deficientes físicas, mas a tudo venceram. Abraham Lincoln e Thomas Edison tentavam e fracassavam. Helen Keller não via, não ouvia e nem falava. O aleijadinho perecia, mas com fé em Deus e em si mesmo, marcaram presença e fizeram história. Dentro de você também existe um grande homem, aguardando a sua hora, bastando se descobrir, lutar por uma ação à força escondida, o desejo de progredir, alcançar a paz e ser feliz. Descubra-se e valorize-se. A sua grandeza interior pode modificar o mundo. Boa noite a todos. Como sempre, bem-vindos a essa casa, nesse sábado. Aqui viemos para poder cada vez mais aprendermos a nossa doutrina, aprendermos o nosso Evangelho de Deus, que possamos cada vez mais colocá-lo em prática no nosso dia a dia, que a espiritualidade nos ampare sempre. E assim agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre maior, nosso orientador espiritual, nossos irmãos espirituais, nossos protetores dessa casa,
nós vamos agradecendo a tudo que nos dá o direito de usufruir desse planeta, de provas, expiações e em busca da regeneração. Que tenhamos a luz ao nosso lado para progredirmos sempre e conseguirmos alcançar o nosso teto maior. Obrigado a todos em todos os momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente de praticá-lo, pois são teu reino, o poder e a glória hoje e sempre. E com essa prece nós iniciamos os trabalhos desse sábado. Obrigado a todos, que assim seja, graças a Deus. Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Falar salva. O Setembro Amarelo é um mês voltado para a atenção à prevenção de casos de suicídio. Qualquer informação, ligue 188. No próximo sábado, nós teremos o nosso companheiro Vanderlei Calili, que vem com o tema Migalha e Multidão, do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. Hoje, nós temos o nosso companheiro Oswaldo Lutero Barbosa, lá de Birigui, no Centro Raimundo Mariano Dias, e do Allan Kardec, que vem nos trazer o tema Amai os vossos inimigos. Por favor, Oswaldo, o tempo todo é seu. Uma boa noite a todos. Boa noite. Aí, assim é mais animado. Primeiramente, antes de a gente começar nossa conversa de hoje, gostaria de agradecer a direção da casa pelo convite, o João, que me convidou. Então, agradecendo de coração esse momento de estar aqui. E o tema de hoje, Amai os vossos inimigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É confuso, né? A gente dizer, amai os vossos inimigos, como Jesus disse naquela época. Porque naquela época se dizia, ame os amigos e odeia os inimigos. E Jesus disse para amar também os nossos inimigos, amai uns aos outros e um inimigo. Por quê? Né? Porque amai os vossos inimigos dessa forma. Se a gente for raciocinando nesse sentido, a gente vai perceber o quê? Deus é um só, já dizia Abraão. Se Deus é um só, Ele é o Criador de tudo, não é verdade? Nós somos filhos de Deus. Todos somos irmãos e irmãs. Se somos irmãos, por que então amai os inimigos? Estamos todos nós ligados um ao outro. Estamos conectados um ao outro. E quando a gente tem um sentimento, transmite o sentimento de desafeto a alguém, o que acontece? Esse sentimento nós transmitimos e nós recebemos de volta. A gente transmite, digamos, 5 MHz e recebe 50. Porque tudo aquilo que está em volta chega até nós. Olha que interessante a gente analisar assim. Então a gente diz assim que aquela pessoa, ela cometeu um ato indigno. E a gente começa a julgar aquela pessoa, a condenar, a sentir ódio. Por que a gente tem esse sentimento?
É o outro fez isso? Está em mim o sentimento. Ele apenas está potencializando. Aquilo que está enraizado no meu inconsciente, ele começa a vir à tona. E nós começamos a ter raiva da pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. Ou desencarnada, encarnada ou desencarnada. Então, o que acontece? Quando eu penso dessa forma, sinto assim, cultivo esses sentimentos, a gente percebe, amar os amigos é fácil, né? Os publicanos também amavam. E eles eram cobradores de impostos, odiados por todos. Mas entre eles existia amor. Por exemplo, eles cobravam imposto, dividia com o governador, dividia com os escribas, que eram os professores da época, né? Então, eles dividiam com aquelas pessoas. Todos aqueles, a grande elite, era dividido. Então, eles se amavam entre si. Mas e o povo? Eles amavam também? Não, né? Era tudo para eles. Então, nós somos assim. Amamos aqueles que estão no nosso lar, os nossos familiares. E esquecemos que Deus é o todo. Que somos uma grande família. Então, isso mostra bem na física. Newton, ele dizia tudo separado. Então, se diz assim, Deus está no céu e eu estou aqui. O outro não tem nada a ver comigo, não tem ligação nenhuma. Então, eu posso fazer dele o que quiser. Há 150 anos, os negros não tinham alma. Então, eles podiam ser escravizados daquela forma como foram. As mulheres também não tinham alma. Poderia elas também ser escravizadas. Motivo até de muito machismo dos crimes contra as mulheres. Que tem muitos ainda que está no seu inconsciente essa crença. Então, quem cultiva o sentimento? Sou eu. Não é a outra pessoa, também tem. Apenas os semelhantes que se atraem, como diz a física. Semelhante não é ser igual. Só tem os mesmos sentimentos. E a gente não percebe. A gente vê a pessoa com inveja. A gente fala, a pessoa está com inveja. Por quê? Está em mim. Por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Então, a gente começa a refletir sobre esse tema e a gente vê quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia e não percebemos. O erro que cometemos perante a nós mesmos. A terapeuta norte-americana, a Louise Hay, quando alguém chegava ao consultório dela, ela dizia assim, você tem um inimigo, mas uma pessoa que realmente é a sua inimiga. Você quer conhecê-la? A pessoa falava sim. Então, a terapeuta Louise Hay dava um espelho para a pessoa. Está aí o seu maior inimigo. Então, muitas dessas pessoas nunca mais apareciam no consultório. Outras apareciam depois de meses ou anos para continuar o trabalho. E ela estava errada? É evidente que não. Porque nós cultivamos sentimento de orgulho, de egoísmo, de inveja, de raiva e de vingança. Então nós potencializamos e atraímos as pessoas com esse mesmo sentimento
para o nosso lado. Quantas vezes a gente não ouviu as mulheres dizer: todos os homens são igual, nenhum presta. Ou homens falam a mesma coisa. Então, a maioria é mulher, tem que me defender aqui. Então, o que ela atrai para ela quando ela pensa assim? Atrai esse tipo de homem. Ele é culpado? Não. Ela é culpada se o homem atrai alguém dessa forma? Não. Está nele. Quando nós falamos algo, nós sentimos e nós transmitimos através do pensamento. São ondas eletromagnéticas. Essas ondas atraem aquela pessoa para o nosso lado. Não tem o chamado amor à primeira vista? A pessoa está lá na China, outro está aqui em Penápolis. Aí um dia, ele sai lá da China e vem fazer um trabalho em Penápolis, você tropeça nele na rua, num shopping, e começa o relacionamento. Por quê? É essa conexão, essas ondas que a gente está emitindo, é que traz aquela pessoa. Está no outro capítulo do Evangelho. Pedis e obtereis. Obtereis o quê? Qualquer coisa que pedir. Quando nós transmitimos esses sentimentos, a gente está pedindo alguma coisa. Nós estamos trazendo para o nosso convívio pessoas com aquele sentimento. Por isso que Jesus disse: amai uns aos outros e amai os vossos inimigos. E ele também disse: eu e o Pai somos um. Por que somos um? Eu sinto e penso como o Pai. Se Jesus é o nosso modelo a ser seguido, nós temos o quê? Que sentir e pensar como Jesus. Para a gente ter harmonia na vida. Não podemos ter inimigo, porque todos são irmãos e da mesma família. Está dando para entender até agora? Alguém tem algum comentário para fazer? Comigo pode, tá? Eu deixo. Então, é assim que a gente vive. Esse é o motivo das nossas aflições. Do passado. Do presente. Que nós estamos vivenciando dia a dia. A gente não está no lugar errado. A gente está no lugar certo. E tem o outro lado, estou falando até agora do encarnado. E o desencarnado? Nós também atraímos da mesma forma. Por que ele nos encontra? Da mesma forma. Quem são os nossos chamados obsessores? São os amigos de outrora, que a gente teve alguma desavença. Então, essa desavença, ele nos conhece? Com certeza, né? Conhece muito bem. O que ele faz? Ele vai lá, olha, o Oswaldo é orgulhoso. Ele começa a potencializar o orgulho do Oswaldo, para que Oswaldo arrume um monte de inimizade, para que ele sofra com isso. Devemos odiar ele? Hã? É evidente que não. Por quê? Assim como os amigos nos ajudam, nos incentivam à vitória, esses chamados inimigos, que não são, na realidade, ele está fazendo o que ao nosso favor? Eles estão mostrando a nós o nosso defeito, para que a gente possa se corrigir. Devemos a ele o quê?
gratidão. Porque Ele está fazendo tudo isso e está nos ajudando. E a gente é tão orgulhoso que não percebe. Se a gente for um pouquinho humilde, a gente percebe e agradece eles. Por isso Jesus fala, orai por aqueles que te perseguem, calunia, aqueles que te odeiam. Jesus fala, orai por eles. Por quê? O sentimento de amor que a gente emite, aquela energia negativa, ela para. Ela não chega até nós. Nós vamos mostrando o amor. Por isso, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos não é a gente tratar o inimigo com a mesma ternura que se trata um amigo. Porque a gente sabe que aquela pessoa pode fazer algo contra nós, mas ser fraterno com ele. Não desejar o mal. Orar por ele. Que a nossa oração a ele vai fazer o quê? Quando a gente ora para aquela pessoa, o coração endurecido, a gente acende a luz do conhecimento. Ele vai amolecendo. Não tem um ditado popular? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Então, vai batendo naquele coração. Ele vai amolecendo. Aí os nossos amigos espirituais podem chegar até ele para ajudá-lo. Aí eles vão ser o quê? Vai ter indulgências. Nós temos que ter indulgência por eles. Ser fraterno por eles. Porque na realidade eles estão cobrando uma dívida. Que ele acha que temos conosco. Que a gente não pagou a dívida. Eles querem a vingança. Que é contra a lei do amor. Já percebeu que quando uma pessoa arrogante começa a falar com a gente mantém a calma? Ele desmonta. Sabiam que isso aconteceu com Gandhi? No meio da guerra, um soldado chegou no Gandhi e começou a esbravejar, querendo agredi-lo. E o Gandhi ficou calmo, tranquilo, sereno, como era do comportamento dele. O soldado perguntou para ele, e você não vai fazer nada? Você é um covarde? Começou a discutir, gritar com o Gandhi. O Gandhi falou assim, manter-se assim, eu aprendi com esse homem que está aí nesse crucifixo que está no seu peito. Olha só a lição para nós. Então a gente vai sentindo que nós podemos também fazer isso no nosso dia a dia. Olhar o outro com mais carinho, sem o preconceito. Não vamos nem falar daquela coisa horrível que eram os duelos, que hoje existe ainda, né? Porque tem guerras. As pessoas estão guerreando entre si. Disputa entre casal, irmãos. Por quê? Porque nos vemos que estamos todos conectados um com o outro. E não adianta a distância. Porque é vibração. É ondas que nós transmitimos. Não importa a pessoa ir lá para a China e a gente aqui no Brasil. E a gente vai vendo tudo isso dessa forma. Quando a gente ama, é a única maneira de ser feliz, é fazer o bem. A única forma de evoluir, não tem outra. E quando a gente mantém-se no equilíbrio, é como se você estivesse nesse salão escuro e você acendesse um palito de fósforo. Já tem a luz. A luz que vai iluminar e vai dissipar as trevas. As trevas do quê? Da ignorância.
Porque o mal não existe. O que existe é a ignorância. É a nossa má compreensão do bem, como está no livro dos Espíritos. Porque a gente não entende que o mal não existe. Vocês já ouviram falar daquela história do Chico Xavier? Da senhora que estava com um filho, e o filho era cego, não tinha os braços, ia perder as pernas. E essa mãe foi procurar o Chico Xavier. Ô Chico, dá para fazer alguma coisa, Chico? Por que acontece isso com meu filho? O Chico chamou Emanuel. O Emanuel veio e falou assim, o Chico, dá para resolver, Emanuel? Ele falou assim, não. Ele vai amputar as 2 pernas. Aí o Chico perguntou, mas por quê? Aí o Emanuel explicou. Essa é a 6ª encarnação dele. Nas outras 5 encarnações ele cometeu suicídio. E ele pediu que colocasse todos os obstáculos possíveis na vida dele, para que ele, nessa encarnação, não cometesse suicídio. E tinha uns amigos do passado dele, em volta dele, que dizia assim, meu irmão, aqui no fundo da sua casa tem um largo. A gente vai te direcionar, você anda até lá. Você pula no lago, você se afoga e acabou os seus problemas. Por isso, a equipe reencarnatória colocou o obstáculo que ele pediu, foi colocando. E ele terminou a reencarnação dele todinha. Venceu o suicídio. Para nós, aquilo foi ruim, não foi? E para o espírito, não foi uma vitória? Então nós temos que ver a vida como espíritos imortais que somos. E não como esse corpo. Porque Jesus já dizia para nós, não sairá do cativeiro enquanto não pagar o último centil. Qual é o cativeiro? O corpo. O corpo é o nosso cativeiro. Nós estamos presos aqui, limitados. Nós não colocamos os delinquentes na cadeia? Por quê? Ele não consegue viver em sociedade, não é isso? Então a gente coloca ele lá. Deveria ensinar eles a viver na sociedade. A gente não faz isso, larga lá. Abandona. Deus não. Põe a gente no corpo aqui, no corpinho. E depois, tem os amigos espirituais, mandou Jesus trazer o Evangelho, mandou tantas pessoas excelentes, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Martin Luther King, é isso mesmo, eu errei aqui a pronúncia. Então, e tantos outros, Lutero, meu xará, inclusive. Então, quer dizer, mandou várias pessoas, Chico Xavier, tudo aí, para nós, né? Para que nós possamos o quê? Aprender. E a gente fala assim, eu quero justiça, quando vê alguma coisa errada, né? Não é a justiça que quer, não, é vingança. Porque a justiça vem do quê? Do amor. No livro dos Espíritos está lá, Deus é soberanamente justo e bom. Se ele é justo e amoroso, é a lei do amor, que ele não sabe fazer outra coisa. Ele só emana amor. Amor, 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 eu amo a todos. Então o que acontece? Vem do amor. Não é justo o que está acontecendo conosco? Nós não estamos atraindo? Ah, mas o obsessor me atrapalha. Ah, ele atrapalha você? Por quê? Ele é educado. Vocês sabiam que eles só entram pela porta da frente? Eles não entram pela porta do fundo, pela janela, pelo telhado, só pela porta da frente. Porque é a gente que permite. Com os sentimentos que nós cultivamos. E assim também os encarnados, que entram na nossa vida.
a gente atrai. Nós estamos emitindo ondas eletromagnéticas o tempo todo. E vai atraindo tudo. Nós criamos a nossa vida, as nossas situações que nós vivemos. Por isso o mestre disse, tu é deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Basta ter a fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, como? Porque a árvore cresce, dá frutos, né? E você falar como do tamanho do grão de mostarda, você limita a fé. Muda tudo. Então, a gente vê que essa forma da gente viver aqui, em atritos um com o outro, não se abraçar, no interior é muito comum. A gente está na rua, a pessoa fala bom dia, boa tarde, boa noite. Mas vai lá em São Paulo para você ver. Lá não é assim, não. É aquela correria. Em todo quanto é lugar. Eu só morei lá há 50 anos, tá? Então conheço bem como é que é. Quando eu vim para Birigui, eu estranhei. O pessoal falava bom dia, depois de 2 minutos eu, bom dia, bom dia. Era assim. Porque eu estranhei muito. Eu morei quase 1 ano para acostumar com isso. Então, a gente vê essa gentileza que a gente não tem com o outro. Esse amor, essa fraternidade. Desejar o bem para o outro. Ser positivo. Não importa quem ele seja. Aquela pessoa que está na rua, morando na rua, tem uma razão para ela estar lá. Não adianta a gente dar a cesta básica, não adianta dar sopão. Tem que ensinar o evangelho. Para quê? Para que ele se levanta. Sabe o que Buda fazia 6.000 anos atrás? Ele mandava os seus discípulos ir andar pela cidade. Então ele via aqueles mendigos, aquelas pessoas morando na rua. Ele falava assim, não dê nada para eles. Não é para dar nada para essas pessoas. Você pede alguma coisa para eles. Não importa o que eles te dão, você pede. Aí as pessoas pediam. Por que o Buda falava isso? Para despertar nele a energia da caridade. Para levantar a autoestima dessas pessoas que estavam lá embaixo e ela se sentir útil. Valorizar essas pessoas. Para depois tirá-la dessa situação que ela estava vivendo. Isso há 6.000 anos atrás. E a gente vive pisoteando a todos dessa forma como vive a nossa sociedade. Vivemos em guerra um com o outro. Temos que ver as pessoas como irmãos, como igual a nós. Não importa quem seja. Como Jesus ensinou. Qual foi o comportamento de Jesus entre nós? Nós precisamos perdoar, não é Deus. Você fala assim, Deus é que perdoa. Não, Deus não se ofende. Quem se ofende somos nós. Deus não se ofende com nada que a gente faz. Então, a gente aqui não está pagando dívida. Nós estamos tendo oportunidade de melhorar. Temos que ver a vida, oportunidade. Agradecer por todos os momentos que vivemos. Seja bom ou seja ruim. Por que eu estou doente? Como que eu estou vivendo a minha vida? Você vai encontrar a resposta. Então a gente vê que o arrogante, ele é inseguro. Por isso que ele é arrogante. Ele não consegue dialogar. Então ele tem que gritar. Ele tem que dar espetáculo. Aquele que sabe, que tem diálogo, tem razões, está motivado para fazer alguma coisa de bom, o que ele faz? Ele vai lá e conversa.
Ter inimigo é aquela pessoa que não te suporta. Então vamos fazer uma coisa a partir de hoje? Vamos só ter adversários? Porque o adversário, ele senta do outro lado da mesa com você e conversa. E você chega num denominador comum com ele. É assim que a gente começa. Vendo o mundo diferente, vendo as pessoas diferentes, com alegria. Deus me deu a oportunidade de estar aqui encarnado para resolver os meus problemas. E ajudar os outros a resolver os seus. Como diz André Luiz, a fila lá é grande. De espíritos que precisam reencarnar e não conseguem. Olha a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Não importa, como Jesus disse, basta o dia de hoje. É hoje. Hoje é o momento. Não importa o que veio amanhã, o que fez ontem. Muda hoje. É hoje, é o dia nosso. É o nosso momento. Se vocês assistirem o filme O Amor Além da Vida, de um atleta, no final, ele era um atleta que estava com um problema sério, né? Então ele tinha que fazer exercício para chegar e queria competir. E não tinha como, porque ele tinha fraturado a perna. Então o que aconteceu? O instrutor, um filósofo que chamava de Sócrates, né? Que estava junto com ele, e começou a ajudá-lo. Aí no fim, ele conclui numa frase. Onde estou? Ele responde, aqui. Que hora é? Agora. Qual é o momento? Esse. É o aqui e agora. É um exemplo para nós de vida esse filme. É uma história inspirada na vida real, tá? O personagem do filme escreveu vários livros de autoajuda, depois dessa experiência vivida. E a gente vê que sempre há oportunidade. Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados. Amai os vossos inimigos é amar a todos. Amar a natureza. Amar os animais. Respeitar cada um deles. Não chutar o gatinho nem o cachorrinho. Não simplesmente judiar das plantas. Então é sempre cuidando um do outro. Porque a caridade é o amor em movimento. Caridade não é grandes benefícios a alguém. Como diz Emmanuel, muitas vezes a felicidade de uma pessoa depende de um sorriso que você não deu. Sorria mais, seja alegre. Quando a gente vive com alegria, o nosso sistema imunológico, ele sobe. E quando a gente vive com tristeza, ele cai. Não é os vírus que nos contaminam, nem as bactérias. A gente que os atrai porque baixamos o nosso sistema imunológico. Com tristeza, com ódio, com raiva. Ficamos doentes, ofendendo os nossos órgãos. E tem que funcionar com harmonia. E a gente traz isso de outras encarnações. A gente acaba sofrendo com isso e não percebe. Tudo está no Evangelho. A gente tem que ver Jesus não como um curandeiro, não como um moralista, mas aquele que trouxe o Evangelho para nós. Conhecer a vida dele, conhecer as suas mensagens. Para que a gente
começa a viver melhor. Tudo que Jesus disse, nos ensinou. Vocês sabiam que a ciência prova hoje? Em laboratório? Se vocês lerem o livro de física, Mentes Entrelaçadas, vocês vão ver provas. Universo do inconsciente, vocês vão ver várias provas. Científica, racional, como Kardec fala. Aí eles vão pegar o Evangelho e vão ler aquele texto maravilhoso. Ciência e religião. Aí a gente começa a entender a profundidade que Kardec analisou os ensinamentos. Que ainda nós não absorvemos tudo. Tem muito que aprender. Nenhum de nós vamos sair dessa encarnação santinhos. Um dia seremos. Como diz um amigo espiritual, um dia o escadinha vai ser um Gandhi. Um dia um Gandhi vai ser um Jesus. Porque esse é o processo da evolução. Somos nós eternos aprendizes. Jesus está aprendendo até hoje. E para ele vir aqui nos ensinar, ele passou por tudo isso que nós estamos passando. Então, a gente não tem que se arrepender, chorar por chamado leite derramado. É analisar a nossa vida daqui para frente. O que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? Onde eu estou indo bem? Onde eu estou indo mal? Como no livro dos Espíritos, o Santo Agostinho nos dá uma chance. Ele mostra para nós. Quando eu estava encarnado, eu fazia assim. Eu ia dormir, eu ficava analisando todo dia tudo que eu fiz, desde a hora que eu levantei, aonde eu fui bem, aonde eu fui mal, para no outro dia eu fazer melhor. E nisso ele conseguiu o seu progresso, se autoconhecendo. Na sociologia, a gente tem os degraus. O primeiro degrau é a pessoa lutando pela fome. Ela não sai dali enquanto ela não conseguir comer. Aí vem a classe média. Vem a dois, que é a classe média. Que é a reprodução, que é sexo, que é isso, aquilo, a bebida, tudo isso. Que as propagandas na televisão não é direcionada para aquela povo que está passando fome. É para essa classe. Aí você tem o terceiro. O terceiro são os poderes. Aquela pessoa que almeja poder. Vai ser vereador, vai ser governador, vai ser presidente, deputado, senador, por aí vai. E presidente de alguma instituição. Cristão, poder. Já passou para as outras duas classes. Aí vem a quarta. A quarta é o autoconhecimento. Você se conhecer. Conhecer os nossos perrengues da vida. Por que eu estou vivendo tal situação? Aí vem a quinta, que é a espiritualidade. Vai pensar no Chico Xavier, no Divaldo, que isso aqui já não tem mais nada a ver com ele. Já estão em outro patamar. A vida material para eles já desapegou. Que esse é o nosso objetivo. É o que temos nós a entender. É viver da melhor maneira possível. Se errar, faz de novo. Lição não aprendida, lição repetida. Isso que é expiação. Provas é aquilo que eu reencarnei e disse, eu sou capaz de fazer. Então a gente vê. E amai os vossos inimigos é complicado quando a gente não tem uma noção do que é isso para nós. Quando a gente não vê que amar é a única maneira de ser feliz. Não tem outra forma, gente.
Por isso que Deus ama. Por isso que Jesus disse: ame como eu os amei. E era um homem feliz. Todas aquelas pessoas que amam são felizes. É isso que a gente tem que entender. Não existe inimigo. No máximo, um adversário. Só isso. No nosso nível evolutivo, no máximo, um adversário. Dá bons exemplos. Eu estou terminando, tá? Um amigo espírita, ele ensinava as pessoas, e como eu fui aconselheiro, orientador, não sei como chama aqui, né? Então, eu aprendi com ele e começava a falar para as pessoas. Quando você tem uma pessoa que você não consegue perdoar, você observa à noite, quando ela vai dormir. Você começa a transmitir pensamentos de amor para ela. Quanto você ama, quanto você quer ver ela feliz. Pode levar um tempo, mas com certeza, isso sempre aconteceu. A pessoa um dia te fala um bom dia, uma boa tarde, e começa a te ver diferente. Porque o espírito se emancipou do corpo. Ele está mais acessível. E eu já vi casos de mãe que tinha filho drogado, dependentes químicos graves. O filho chegava, agredia a mãe, fazia um monte de coisa. Ela foi orientada nesse sentido. O filho dormia e ela ficava lá, acordada, falando para o filho quanto amava, quanto queria que ele se recuperava, quanto queria isso, quanto queria, desejava isso. Um dia, ele levantou de manhã, abraçou a mãe e disse: mãe, eu quero viver agora. Pronto. Vê como a onda funciona? Como a gente pode transmitir para as pessoas de longe. Não precisa viver de abraços. É bom tocar nas pessoas no nosso nível. Mas transmitir amor através de um olhar, de um sorriso, de um carinho. Agradecer aquela pessoa que está nos servindo por alguma razão. Sempre a gratidão. Tudo que queres, agradeça a Deus sempre. Uma ótima noite a todos. Que todos sejam um ótimo tratamento. Gratidão pela recepção, pelo carinho da casa. Espero outras vezes vir aqui. Não sei se vão me convidar, mas a gente, se convidar, estamos aqui com certeza. Temos ali a nossa média de transporte, à nossa disposição. Então, hoje, o capítulo 12, quem quiser estudar, como diz as professoras, amai os vossos inimigos, né? Assim que falam as professoras, tá bom? Então, ótima noite a todos. Gratidão, gente. Faz isso não. Essa é para Jesus, tá? Gratidão temos nós por você, viu, Oswaldo? Esperamos que em outras vezes você aqui esteja trazendo mais um tema para nos abrilhantar com o seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui, presença dos seus companheiros aí de jornada. Uma boa viagem de retorno para Birigui, tá bom? Tá. Sonice. Vamos agradecendo, né? Principalmente ao Oswaldo, que trouxe tantas reflexões, né? Para que nós possamos pensar um pouquinho, né? Que nós pensarmos no hoje, no agora, neste momento, né? Tudo que nós aprendemos com ele. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele, agradecendo este momento maravilhoso de podermos estarmos aqui mais uma vez para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos de Cristo. Agradecemos ao nosso palestrante pelos ensinamentos, pelas horas que ele se dedicou a esse estudo
para que pudesse trazer a nós. E assim, Pai querido, vamos a seus pés, agradecendo esta casa que nos acolhe sempre, que possamos aqui estar, agradecendo, Pai, a espiritualidade aqui presente, nos auxiliando, trazendo todo amor e carinho. E assim, Senhor, vamos a seus pés, pedindo que nos abençoe, que nos proteja sempre, pedindo que o nosso palestrante, junto com todos os seus amigos, possa voltar a Birigui numa ótimo retorno, que a espiritualidade o acompanhe para que tudo corra bem. Pedimos também à espiritualidade que coloque naquelas águas que ali estão o medicamento necessário para que cada um possa tomar e receber as suas bênçãos. Lembrando que seja feita a vontade do nosso Pai e o merecimento de cada um de nós. E assim, Pai querido, agradecidos que somos, fazemos a prece que nos deixaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. E que assim seja. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado a toda a espiritualidade.